Veja bem, quando nasceu esse conceito de sul global, ele veio de Mao Zedong, tá? No fundo, no fundo, no fundo, no fundo, no fundo, é a teoria dos três estados de Mao Zedong, né? Os países desenvolvidos, os países. Quer dizer, o primeiro estado é Estados Unidos e União Soviética, né? São os países supremos. Os países da meiuca são os países europeus, e os países de baixo são os países de baixo mesmo no mapa, né? Para que Mao Zedong inventou essa merda? Para poder romper com a União Soviética. Tá? Mao Zedong inventou isso para romper com a União Soviética. Para ele dizer assim, ó, os imperialistas supremos é Estados Unidos de um lado e do outro União Soviética. Depois tem uma meiuca ali de países europeus e etc e tal. E por último, estamos nós aqui na rabiola aqui do sul global, né? A rabiola do sul global. Para criar a tese dos não alinhados. Fazer um grande acordão em que quem vai hegemonizar isso tudo vai ser a China. A ideia era essa. Roja, quando vê Mao falando isso, ele fica doido, né? Roja, líder da Albânia, que tomou a Albânia depois de liderar uma força militar contra a Itália fascista, ele toma a Albânia, faz um governo militar lá, extremamente violento também, e que ele percebe o seguinte. Primeiro, ele foi o primeiro que disse sobre Nikita Khrushchev, né? Ele falou assim, puta merda, ele inventou essa merda de que Stalin é o malvadão das galáxias para poder justificar a associação dele com os países ocidentais e desistir do comunismo. Ele foi o primeiro que fez a denúncia, tá? Ele foi o primeiro que fez a denúncia. Hoje está na moda entre todo stalinista falar a mesma coisa, né? Que o problema Stalin nunca errou, o problema foi Nikita Khrushchev para frente, né? É um marco, né? A pessoa passa a linha assim, daqui para cá é do bem, daqui para cá é do mal, né? Mas o ponto de Roja era bastante geopolítico, né? Porque a União Soviética, após Stalin, ela perde o que tinha durante Stalin, para ele era interessante, que era a briga com Tito, né? Porque Tito queria absorver a Albânia, né? Então ele fica protegido na medida que Stalin está brigando com Tito, para ele é bom, né? Para o Roger é bom isso. Stalin perdeu o tempo dele lá brigando com Tito, afasta a ameaça, protege a Albânia da invasão, de uma possível invasão de Tito, né? Quando Roja faz essa crítica, ele se aproxima da China. Ele diz, olha, a União Soviética, ela tá desistindo do projeto. Ela está desistindo do projeto político de socialismo global. Está desistindo. Um problema ideológico aí. Está desistindo do projeto, está se associando de uma maneira a pacificar as disputas globais em benefício dessa estrutura burocrática que está mantida lá, né? Está feliz com o que tem. E ele se aproxima, portanto, da China. Só que aí, Mao Zedong, querendo independência geopolítica, querendo mandar no seu feudo, querendo se livrar da influência soviética, faz a ruptura com a União Soviética. Aí o Roja denuncia. Né? Quer dizer, você está vindo com esse papo de três mundos e não sei o quê, desenvolvimento, em desenvolvimento, e a tua desculpa é para você se afastar da União Soviética e se aproximar dos Estados Unidos. E foi exatamente o que aconteceu. Né? Em 1972, está lá o Mao apertando a mão do Nixon, né? Diplomacia do ping-pong, essa coisa toda. E a China é o poder que é hoje por causa desse recuo escandaloso, porque a China, quer dizer, Kissinger, né? O nome que se dá para isso é Kissinger. Né? O nome que se dá para isso é Kissinger. Kissinger viu a tensão regional, a disputa de ego, a disputa geopolítica,
aproveitou-se dessa situação para aproximar a China dos Estados Unidos. Isso acontecendo foi o que gerou depois Deng Xiaoping fazer o processo de abertura, entrar na ONU, substituindo Taiwan, a teoria dos dois países, né, de um só país, a teoria de um só país, né, que é uma coisa que está para ser resolvida. Aliás, parece que o Xi Jinping está jogando certo, está conseguindo se aproximar da política interna taiwanesa para não precisar ir para a guerra, ainda bem. Vamos ver se vai dar certo, mas eu vi notícia hoje sobre isso. E Kissinger fez a modificação, a China virou amiga dos Estados Unidos, ingressou no sistema capitalista global, e o que a permitiu fazer um processo de industrialização, em regime capitalista, né, que foi o que aconteceu com Deng Xiaoping, com controle por parte de um Estado, porque o Irã não acabou de matar, sei lá, 10 mil pessoas para sobreviver. Pois bem, a China também teve seu momento, né? É o massacre da praça de Tiananmen Square, né? Na hora que começou a abertura econômica, veio a juventude para a rua, seja porque a China estava abrindo demais, seja porque estava abrindo de menos, né? A juventude desgraçada sempre fazendo merda. E aí o Deng mandou matar todo mundo, né? Mandou atirar contra todo mundo. Né? Matou a juventude inteira metida braba, né? Bom, quando aconteceu isso, o governo se manteve no poder e está lá até hoje, é o mesmo partido até hoje. Então, esse mesmo partido tem uma continuidade com essa transição iniciada por Mao Zedong e consolidada por Deng Xiaoping, né? Então, o sistema econômico desistiu, né, de uma transição para o socialismo, a partir de Mao Zedong, do ponto de vista geopolítico, a partir de Deng Xiaoping, do ponto de vista econômico. Só que o crescimento da China agora está batendo. Só que agora o crescimento da China está batendo na porta dos Estados Unidos, né? E a gente está vivendo um momento de Primeira Guerra Mundial. A gente está vivendo a Belle Époque, né? Só que agora a gente tem rádio, a gente não tem só rádio, a gente tem televisão, a gente tem internet, né? Então não tem como na Belle Époque as pessoas estarem muito desligadas do que está acontecendo. Na Belle Époque tinha um pouco disso, né? Na Belle Époque tinha um pouco das pessoas não saberem o que estava rolando. Tipo, a Europa se desenvolvendo pra caralho, sugando o capital da África inteira, da Ásia toda, com exceção do Japão. E aí um desenvolvimento econômico, social, até político. Desenvolvimento econômico, social, científico, artístico, certo? A Europa bombando pra caralho, mas se você estivesse lendo o jornal, você estava sabendo das tensões globais. Né? O que talvez na época não fosse uma coisa tão comum na Europa. Agora, hoje não tem como esconder, né? Hoje todo mundo está sabendo o que está acontecendo, né? Então, a gente está vivendo a Belle Époque, né, moderna, a Belle Époque 2.0. Os Estados Unidos acabou de mandar Artemis para dar a volta no lado escuro da Lua, o local mais distante que a humanidade já foi, né? O desenvolvimento da IA, esses robozinhos humanoide que luta karatê, etc. Então a gente está num claro... Veja, eu diria até que a gente está verdadeiramente agora entrando na terceira revolução industrial. Até diria isso, que é uma possibilidade de a gente estar entrando agora de verdade na terceira revolução industrial. Porque a questão se relaciona com a produção de energia, né? A descoberta do carvão mudou tudo na primeira. O uso do petróleo e da eletricidade mudou tudo. E agora, talvez, a gente esteja fazendo transição energética também, né? Esse tópico das terras raras é porque não existe bateria mais no planeta, né? Vocês sabiam disso? Que não existe mais imã? Não tem mais imã no planeta? Imã de verdade, assim que você acha no planeta? Não, você tem que fabricar agora. Imã acabou. A gente não acha mais imã. E aí essas terras, você tem que minerar aquela porra para fazer artificialmente produtos de base para o desenvolvimento de bateria. Então,
a gente talvez esteja passando por um momento de transição energética. Talvez a gente esteja passando por. Talvez realmente agora, de verdade, a gente esteja chegando numa terceira revolução industrial. Porque se mudar, se houver realmente transição, se isso acontecer mesmo, né? Eu acho que vai demorar para caralho, mas se isso acontecer mesmo, aí de fato é uma outra forma, quer dizer, uma outra dependência física. É outra dependência física. O jogo vai mudar, né? Como mudou na segunda revolução industrial.